Vamos receber aqui uma convidada, ela está sempre com a gente, a professora de Direito Penal da Fundação Getúlio Vargas, Luísa Ferreira. Tudo bem, professora? Vem para cá, porque aí esse aspecto jurídico eu vou jogar para você também. O Yuri Pita também estava explicando ali, muito bem explicado, aliás, né, o porquê muita gente, inclusive e sobretudo a defesa, acredita numa virada jurídica a partir do voto do ministro Luiz Fux. Eu queria te ouvir se há caminho para isso, já trazendo esse apontamento, né, que circula ali no Supremo, na própria PGR, sobre... eu vou ler exatamente a mensagem que eu recebi quando perguntei sobre esse aspecto, tá, para fontes no Supremo e na PGR. Há uma diferença crucial sobre Lava Jato e o plano de golpe, porque o Supremo atuou na Lava Jato como uma instância recursal. Agora, no plano de golpe, é como uma instância originária. Vou deixar para você, professor, explicar as diferenças e se isso impede uma virada jurídica mais adiante. Esse ponto é muito relevante. Bom dia, boa tarde já, Tainá, Yuri, Luísa, Pedro e quem mais nos assiste. Esse ponto é muito relevante. Acho que a gente pode dividir as consequências jurídicas desse voto no curto prazo e longo prazo. No curto prazo, a única possibilidade de eventual mudança a partir do voto do ministro Luiz Fux é se ele for acompanhado por mais alguém na absolvição por alguns dos crimes. Já foi dito aqui, isso é muito improvável vindo da ministra Carmen Lúcia. Há uma possibilidade, se vindo do ministro Cristiano Zanin, que já foi advogado, já sofreu ali parte das dificuldades que se tem ao defender casos de grande repercussão. Nesse caso, se acompanhado Luiz Fux em algum voto pela absolvição, pelo menos esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, desde o caso Maluf de 2018, há a possibilidade de embargos infringentes que levaria o caso ao plenário e, portanto, rediscutiria apenas essa questão em que houve algum tipo de divergência. Isso alonga um pouco o processo, então isso é, de fato, uma consequência de curto prazo que a gente pode imaginar aqui diante do voto dele. No longo prazo, você apontou bem, Tainá, uma diferença importante do Supremo como instância recursal e instância de competência originária. A gente está falando aqui de um caso que está sendo julgado em competência originária, portanto, dentro do próprio Supremo, mas a gente pode também pegar a própria Lava Jato e também o Mensalão, é inevitável que a gente faça comparações desse tipo, para mostrar que o Supremo, o próprio Supremo, ao longo do tempo, ele muda de posição. Isso aconteceu no Mensalão por conta da mudança da composição do Supremo. Entre o julgamento do Mensalão e o julgamento dos embargos infringentes, houve uma mudança na composição que fez ali uma grande diferença. O Yuri aqui explicou em termos da pena. Então, tem uma possibilidade ali de esse voto, eventualmente, numa nova composição, gerar ali algum tipo de repercussão jurídica. Para isso, e é importante explicar, teria que haver uma revisão completa do caso. Não dá para isso ser feito depois, dali a muito tempo, se não tiverem os embargos infringentes, uma revisão só entra num caso que a gente considera uma nulidade absoluta do processo. E acho que até por isso a gente já pode dizer que o ministro Luiz Fux traz a questão da incompetência, que ele não tinha trazido antes, porque essa é uma das causas que, eventualmente, no futuro, poderia se dizer que é uma nulidade tão clara, tão absoluta, tão problemática, que poderia, inclusive, revisar um julgamento já transitado e julgado. Professora, posso pegar desse ponto aqui, aproveitar que você falou da revisão criminal, que foi um caminho que me foi apontado também, e aí conversando com essas fontes, mas elas dizem, olha, mas as possibilidades para fazer esse tipo de revisão, elas são muito estreitas. Por exemplo, teria que apresentar uma nova prova, né? Teria que ter algum elemento novo para que a defesa conseguisse ir por esse caminho de uma revisão criminal. E aí eu te pergunto, professora, qual é a possibilidade, diante do que a gente está vendo, do julgamento das provas de apostas, disso acontecer?
Em termos de prova, Tainá, eu diria que não há possibilidade, ou pelo menos jurídica, né? Que alguém pode fazer alguma coisa. A gente sempre poderia dizer que sim, mas seria um absurdo jurídico dizer em termos de prova, pedir uma revisão criminal. Agora, a questão da incompetência, que é uma nulidade, não depende de prova nova. Dependeria de uma mudança de entendimento do Supremo. A gente está imaginando isso no curto prazo? De forma alguma. O Supremo está bem alinhado na questão da sua própria competência para julgar esse caso. Teria de haver uma grande mudança no cenário político e também jurídico, também na composição do Supremo, uma mudança no entendimento dos ministros para que eles pudessem depois dizer que eles eram desde sempre incompetentes. Por isso que eu acho que suas fontes estão dizendo e estão corretas que essa é uma possibilidade remota. A gente só não pode fincar que não vai acontecer, porque aqui no Brasil a gente já vê e a gente já viu muitas mudanças de entendimento. Eu vou dar só para dar um exemplo, já concluindo, no caso da prisão em segunda instância, que envolveu o presidente Lula, na época, ex-presidente, quando estava sendo julgado, uma discussão que o Supremo mudou de entendimento 3 vezes sobre a possibilidade ou não de alguém cumprir pena antes do trânsito em julgado. Essa mudança também teve a ver com mudança de composição do Supremo, porque mudaram os ministros nesse tempo, mas também mudança de próprios ministros. O ministro Gilmar Mendes é um que mudou sua posição 3 vezes. A gente está imaginando isso aqui nesse caso? Alguma mudança do ministro Alexandre de Moraes? De forma alguma. Carmen Lúcia também não. Mas, se o ministro Fux já mudou, a gente pode dizer que talvez com outro cenário isso seria possível? Sim, mas não é provável.